Bom dia, pessoal. Tudo bem? Pessoal, a gente está aqui reunido para mais um podcast da Cetrel, do Núcleo de Força Feminina, que faz parte do NUDEI, do Núcleo de Equidade e Inclusão. E hoje, né, nós temos uma pessoa especial aqui com a gente, né, a Pamela, uma psicóloga, tá formada aí desde 2009, né, Pam? Isso. Pós-graduada em Sexualidade Humana. Atua com atendimento de casais, tem a sua própria clínica já hoje, né. É Sim. mãe de 2 fofuras, do Dudu e da Mandy, já com respectivamente 13 e 10 anos, certo? Oh, E mais adolescentes casada do que crianças. e casada com um Eloy há 15 anos já, né, um ítalo brasileiro. Então, Isso. hoje a gente vai ouvir um pouquinho sobre a trajetória aí da Pam. Eu sou a Patrícia, sou especialista em gestão de áreas contaminadas na Cetrel, e nós temos aqui também a Duda, né, a Brendinha, troquei já a Brendinha, desculpa. A Tranquilo. Temos aqui a Brendinha, nossa especialista de pessoas, né, que está acompanhando a gente em todo esse processo. Dia, Pamela, menina. conta um pouquinho pra gente, né, da sua trajetória, como é esse trabalho de tratar, casais, né, é uma terapia um pouco diferente, não é conhecida por muita Sim. gente, né, então conta um pouco pra gente como é esse processo. Bom, bom dia, meninas. Bom dia, pessoal. Muito obrigada pelo convite, né? A primeira coisa que eu quero agradecer. Obrigada por toda a disponibilidade de vocês de se adequar com o meu fuso. A Atualmente gente eu estou aqui esqueceu na de comentar Itália. que ela É. tá na Itália agora. Isso. Eu tô recém-chegada aqui na Itália, né? Eu vim ficar aqui com meu esposo e ficar um tempo aqui e fazendo toda essa mudança de vida. E a parte boa é que a psicologia online me ofereceu esse caminho, né? Que agora ele brinca comigo, fala, Pamela, seu consultório tá na sua mochila, né? Você enfia na mochila e vai. E aí o plano é ficar um pouco aqui, um pouco no Brasil, só eu, as crianças ficam, né, por conta da Uhum. escola, enfim, junto com o pai. Mas é uma pergunta interessante, né? Porque quando eu entrei na faculdade de psicologia, eu entrei com o propósito de trabalhar com clínica. E aí depois eu tive a oportunidade de entrar no recursos humanos durante a formação, que acaba sendo porta de entrada ali para os psicólogos. Eu fiquei alguns anos, até mesmo depois de formada, eu fui trabalhar na parte de recrutamento e seleção, depois eu fui para o treinamento. E aí, quando eu ganhei a Amanda, né, a minha segunda filha, eu resolvi que eu não queria mais trabalhar institucional, que eu queria experimentar outras coisas, né? Eu sou muito aberta ao novo. E aí eu fui para a clínica. E aí é muito interessante, porque quando eu fui para a clínica, eu tinha certeza que eu seria psicóloga infantil. Até um dia que um belo casal bateu na minha porta. O destino E, bateu na porta. cara, o destino bateu na porta. E aí eu lembro que eu tinha muitas dúvidas, assim, de se eu atenderia aquele casal ou não. Eu não tinha tido experiência na faculdade, né? E o mundo do RH é um mundo completamente diferente. E aí eu tinha um apoio ali de um supervisor, que geralmente é o que a gente faz quando a gente é recém-formado na clínica. E aí ele pegou e falou, não, por que não? Vamos atender, ué. Vamos, né? E que é realmente o que você disse, é um atendimento diferenciado. E aí, quando você pensa em atender um casal ainda online, ele é mais diferente ainda. Porque até a própria estrutura da consulta é diferente. A consulta de um casal é de 1h30, 2 horas. E Nossa, aí, a mas partir... posso te fazer uma pergunta nesse meio tempo? Claro. Você perde ou ganha alguma coisa nessa mudança o presencial Mãe. e o online, eles ficam mais ou menos confortáveis? Olha, não tenho. Isso é muito da personalidade das pessoas. Então, a primeira coisa que eu tenho que dizer eu só atendo online. Tudo bem para vocês? Poucas vezes eu tive circunstâncias da pessoa do casal. Do casal eu nunca tive nenhum que falou que não queria. Eu já tive o problema de falar assim, pois é, não estamos no mesmo estado. Era um casal que vivia à distância, né? E agora? Porque o meu padrão é sempre assim, como eu já estou distante, então vocês dois ficam na mesma tela. Não tem essa de cada um numa tela, como a gente está aqui agora. Esse casal eu tive que fazer, porque ela estava fazendo, ela é militar, e ela estava fazendo uma missão na África. E aí ela na África e ele em Brasília. E eu em São Paulo. Nossa.
Que legal. Aí a gente precisou fazer 3 telas, mas geralmente, assim, na largada, uma coisa que eu preciso apresentar é: eu estou online, né? Casos em que a gente não pega online, são os casos de psicopatologia. Então, assim, o online, ele tem as suas restrições. Eu tô vindo porque eu tenho uma suspeita de TDAH. Eu não pego. Por quê? Porque eu preciso fazer o teste. A não ser que eu fale assim: olha, eu não tenho condições de fazer uma bateria de avaliação de TDAH em você. Eu vou terceirizar isso para um outro colega e você continua comigo. Você topa? Topo. Mas tem casos que as pessoas não topam. Né? Mas a pandemia mudou muito a opinião das pessoas sobre o online, né? Uhum. A gente tá Inclusive, estamos preferindo aqui por não isso. fazer. A gente tá preferindo não fazer, não gastar o nosso tempo de deslocamento. E aí a gente acaba aceitando o que a gente tinha muito preconceito antigamente. Eu ia fazer um psicólogo online, eu fazia uma consulta Jamais, online. né? Jamais, o médico precisa tocar em mim, o psicólogo precisa olhar para mim, né? Então, hoje em dia a gente mudou um pouquinho o nosso preconceito. E eu acho que a gente virou uma chave também, porque a gente se permite mais ser quem a gente é, porque antes, quando a gente estava atrás de uma tela, a gente se sentia um pouco acuado, né? Hoje a gente não se sente mais assim, se sente confortável, então tá tudo bem. As pessoas também estão mudando o comportamento e o sentimento com relação à telinha, né? Isso. E a telemedicina veio com muita força, né? A psicologia, ela já existia no online. Um público muito exclusivo, que acabava sendo o público do brasileiro que estava fora do Brasil. Mas ele queria falar sobre as emoções e os sentimentos dele na língua nativa. Uhum. Então, eles já buscavam esse recurso do online. Mas aí, depois, assim, né? Eu atendia pessoas da minha cidade, online. E minha cidade é uma cidade minúscula, 20 minutos você atravessa a cidade inteira. O pessoal preferiu online. Virou um padrão, né? Virou um padrão. Mas é isso, né? E aí eu cheguei ali para os casais, e aí foi até quando eu fui fazer a minha especialização em sexualidade humana, porque eu vi que era, inclusive, o sexo, além de todos os outros papéis, todas as outras situações que traziam a demanda do casal, ela era um tema do relacionamento. Né? Ela era um tema da terapia, ela era um tema que trazia as pessoas para a terapia. E aí eu vi a necessidade ali de complementar, né? Porque estudar a gente não para. Uma dúvida. Quando os casais, eles te procuram, primeiramente é porque sempre, a gente, pelo menos eu acho, né, na minha cabecinha, depois você desmistifica, é sempre porque começou algum problema, né? Chegou um estágio do relacionamento onde aconteceu, dentro dos seus altos e baixos, que somos pessoas totalmente diferentes, tentando conviver, mas quando eles chegam, normalmente, quais são as principais queixas do casal, assim? Uhum. Por que eles vão por que eles procuram? Por que os casais resolvem procurar uma ajuda psicológica? Tá. Bom, primeira coisa assim, né? Quando você tem uma dor de dente, quem você procura? Dentista. Quando você tem uma candidíase, quem você procura? Ginecologista. Não é o caso dos nossos psicólogos. Nós só vamos depois do padre, do pastor, da família e de algum tipo de livro de autoajuda. Então, nós somos Existe, um último recurso. existe toda uma mistificação sobre terapia de casal, né? Existe. E aí, assim, eu acho que a percepção de que um casal, de um terapeuta pode ajudar um casal, ainda está meio escondidinho. As pessoas enxergam muito 1 para 1, não 1 para 2, 1 para 3, né? Existem as novas formas de casal até, que é uma coisa que também está crescendo. Quando a gente fala disso, todo mundo faz, uau, sim, existem trisais. Eu já conheci um trisal que veio para terapia de casal. Né? Mas aí eu não vou abrir essa porta agora. Mas é isso, então eles vêm como último recurso, tá? Então, assim, ou a terapia salva, porque essa é a expectativa, ou a terapia salva, ou nós terminamos aqui. Então, uma coisa número 1, de que eu, como terapeuta, sei independente do motivo do que eles trazem para terapia, eles não querem terminar o relacionamento. Porque se eles quisessem terminar, eles não precisavam pagar uma consulta para terminar. Eles terminavam sem pagar. Mais fácil, né? Mais barato. É mais fácil e mais barato, né? A gente poupa tempo, a gente poupa dinheiro. Então, assim, eles vêm para salvar, né? Na minha experiência do nicho, que eu acabo atraindo para mim, até pela forma que eu me coloco na rede social, pela forma das minhas indicações, né? São básico. Traição. Então, houve traição da parte de alguém, ou
ou dos dois, e eles não querem se separar. Então, eles vêm para terapia porque eles querem conseguir lidar com isso sem dissolver o casal. Sexualidade. Quando eu estudei sexualidade, já entrava um pouquinho da traição no pacote, né? Sexualidade no sexo ou por algum outro... Sexualidade no sexo. Sexualidade no sexo. Entendi. Então, é do Tipo, tipo assim, variação de vontade, de desejo, mudança de padrão do principal. casal. Veio um filho e o casal Ah. perdeu aquele compasso, aquele casal Entendi. de longa data, e eles se desencontram ali nos desejos, e eles percebem que aquilo começa a reverberar de uma forma negativa no casal, né? Principalmente quando tem filhos novos, porque a mulher fica muito virada, né? O complexo materno toma muito conta, e aí o marido é jogado de lado ali por um tempo, e ele também não sabe como lidar com isso, e ela também não sabe como incluí-lo, né? E incluir ele inclui também a sexualidade. Então vem muito isso, assim, de nós nos gostamos e nós não transamos. E agora me ajuda, psicóloga. Vem muito isso. Vem muito isso. Será que devemos terminar? Será que a gente não se ama mais? Então, surgem várias dúvidas ali, né? E uma outra coisa que eu acho que é uma demanda muito peculiar, né? Tem uma relação agora com as funções dentro do relacionamento. Então, assim, eles funcionam bem, eles estão há muito tempo juntos, porém, a função de cada um, o papel de cada um nesse relacionamento, ela interfere de uma forma negativa na relação. E eu percebo que a maioria dos casos são quando essa mulher ela volta para o mercado de trabalho, ou ela está no mercado de trabalho, ou ela tem um posicionamento principalmente de que ela é a provedora do relacionamento. Então, assim, isso me chamou muita atenção nos últimos anos, assim, porque eu comecei a fazer uma estatística baseada nas vozes da minha cabeça. Não, mentira, não nas vozes da minha cabeça, mas no meu público. Eu fui vendo como eu tinha público de mulheres provedoras da relação, ou seja, elas ganhavam mais que os seus parceiros, ou até a sua parceira, que eu também tinha de casais de relação homoafetiva, e como aquilo interferia na relação. E aquilo era uma crise silenciosa, assim, como se fosse uma ferrugem. Mas a crise silenciosa do homem com relação à mulher, porque ela era a pessoa que ganhava mais, ela é a pessoa que paga mais as contas, ou dela se culpar por isso? Porque tem os dois, né? Dos dois, mas quem acabava fazendo um pouco mais de barulho, vamos dizer assim, acabava sendo eles. Né? Mas elas, né? Também tinham aquela questão assim, mas eu tô fazendo o papel dele, entendeu? Olha como já vinha aquela mas esse é o papel dele. Eu tô fazendo o papel dele porque ele não dá conta. E aí vem essa diminuição desse papel, desse homem. Então, mas qual que é o seu papel? Aí vem todo o conflito, né? Porque assim, se a gente for seguir, então, o script da vida, né? E dizer qual é o papel, então o seu papel é ficar em casa e cuidar. Mas você quer ficar em casa e cuidar? Não, mas aí eu também não quero ficar em casa e cuidar de casa. Opa, me corrija se eu estiver errada, mas isso tudo é em decorrência da nossa própria criação, né? A gente é criado para mulher brincar de casinha e homem ir montar, brincar de carrinho e brincar de mecânico ali, né? A gente desde pequeno é moldado para entender que existem dois papéis distintos e que eles não podem ser modificados em momento nenhum, mesmo que inconscientemente, os brinquedos que a gente recebe quando nós somos pequenos e a forma como você deve se comportar, as coisas que você pode ter acesso, do que você pode falar, com que você pode brincar, molda muito a gente para ter, acho que por mais proatividade que a gente tenha de querer mudar, quando a gente se depara nesse outro papel, cria um choque na cabeça da Dá um gente, né? bug. Na boa, dá um bug nos dois. Dá um bug nos dois. Não tem quem tá certo e quem tá errado, entendeu? Quem tem razão e quem não tem. Porque é isso que você falou, é a cartilha em que nós somos formados. Imagina as crianças de hoje. Eu tenho 39, né? Eu lembro daquela cartilha Caminho Suave. Caminho suave. Não Vocês lembram do lembro, Caminho Suave? gente. Não tem. Não é da sua Brendinha não é época, da sua Brendinha, época. não é da sua Desculpa. época, não se preocupe. Caminho Suave. Você consegue enxergar uma geração agora? Vamos lá, essas crianças que nascem com o smartphone na mão. Vocês conseguem enxergar uma criança estudando no Caminho Suave? Jamais. Mas é isso que acontece com a gente.
Os meninos e as meninas, apesar que a cartilha das mulheres, o caminho suave delas recebeu vários upgrades. Olha, você tem direito a voto, olha, você tem direito a trabalhar fora, olha, você tem direito de escolher se você quer ser mãe ou não. Tudo bem, tem um preço se você falar que não, mas você pode escolher, né? Olha, você tem... E os meninos se mantêm no caminho suave com um upgrade. Até hoje. Até hoje. Então, Até é hoje. verdade. E aí isso dá esse choque. Então, os desenhos. Qual eram os desenhos Disney que você assistia? Eu e a Paty estamos mais próxima da idade, mas vamos lá. Brenda, qual era o desenho Disney que você assistia? Era a Branca de Neve. Eu assisti Alice no País das Maravilhas. Apesar de que eu não tinha muito acesso a canal fechado, né? Canal então, fechado, era o Bom Dia e Companhia, eram os ursinhos carinhosos, né? Era o Looney Tunes e tal. Todos os desenhos Disney são uma reprodução de desenhos, de histórias, né? Acho que deu uma São travadinha. desculpa. Voltou? Voltou. Então, os desenhos Disney, eles têm mais tempo de casa, vamos dizer assim. E todos os desenhos Disney de princesa, as mulheres estão passivamente esperando serem salvas. De alguma forma, elas estão ali buscando o Salvador, né? O príncipe encantado. Essa mensagem já diz, né, para essas mulheres e para esses homens: homens, vocês têm que escolher. Mulheres, vocês são escolhidas. Olha só, cada um no seu lugar, cada um na sua cadeira. Né? Então, e isso vai formando, porque ainda que tenhamos uma personalidade que a gente recebe até por um fator genético, a nossa personalidade ela não é exclusivamente genética e ela também não é de herança, né? Genética. A nossa personalidade ela é formada por fatores biopsicossociais religiosos. Que vão moldando a gente ao longo principalmente da nossa infância, né? Se eu não estou errada. Não. Sua personalidade é formada do zero, desde da vida intrauterina, que a gente considera como zero, mas é do 0 aos 7 anos. Depois daquilo ali é só atualização de sistema. Tudo que tiver de trauma já está instalado ali, tudo que tiver de forma de funcionamento está instalado, e você só vai atualizando o sistema. Por isso que a gente fala às vezes muito assim, né? Nós adultos somos crianças grandes. Quantas vezes você já não se viu fazer uma birra? Você sabe que você tá fazendo uma birra. E às vezes você fala assim, eu tô parecendo uma criança, mas eu não sei. Ou então é que agora a gente tem mais habilidade para isso. fazer birra. Agora a gente sabe fazer melhor do que a gente fazia antes. A gente deu um upgrade. A gente deu nossa interpretação no modo birra. Exato. Então, isso faz com que isso interfira na nossa formação como papel na vida adulta. Então, se eu estou fazendo a função do meu marido, que é prover, porque a psique masculina, ela é suportada, vamos dizer assim, por 2 pilares. E isso é histórico, isso está dentro de um inconsciente coletivo do masculino. Prover, então, para você ser um bom homem, para você ser um homem viril, você provém, você provê e você garante a sexualidade, sexo e dinheiro. É isso que vai te fazer um homem pá. Se ela vai e ocupa o lugar do prover, só sobrou o sexo. Só que para ela ocupar esse lugar do prover, ela vai ter que dar mais energia. Dar mais energia faz com que, inclusive, ela tenha uma queda de libido. Aí ela não participa e talvez não faz nem muita questão do sexo. O casal balança. E aí ele já se sente... O homem, ele já se sente balançado no sentido de eu não tô provendo, ela não tá nem me satisfazendo, nem eu tô satisfazendo ela. Qual é o meu papel agora? Como não entrar nessa crise? Eu vejo o homem muito, ainda que existam muitos discursos, assim, né? Eu não vou dizer esse discurso de ódio contra os homens, mas existem um discurso que eu acho que é meio extremo, assim, né? Colocando o homem muito como vilão. Eu vejo o homem como vítima, né? Desse sistema tanto quanto. Pam, posso fazer uma pergunta, pegando o gancho do que a Brendinha falou, dessa questão, assim. No início você falou também que eles vinham muito por traição,
certo? E Importantíssimo. aí, eu já ouvi, aí por favor me corrija se eu estiver errada, mas que homens, procuram outras mulheres para se autossustentarem como, os machos Acho. alfa, eu não sei se esse é o termo correto, desculpa se eu estiver usando o termo incorreto, e as mulheres buscam essa ausência de carinho e atenção quando elas traem. Sim. Então, na verdade, mesmo o processo de traição que a gente vê que eles buscam também está relacionado a essa mudança de papéis, porque na verdade eles estão tentando suprir fora algo que eles acreditam que deva ter, e não necessariamente eles sintam que deva ter, mas que eles acreditam que deva ter pela cartilha que eles conhecem dentro de um relacionamento, ao invés de tentar olhar para dentro e fazer um ajuste, que é o que a terapia de casal traz, aquilo que realmente te importa, não é o que o resto do mundo está dizendo para você que deve ser Dizendo que feito ou que um tem que ser casal deve ser, feito. né. Geralmente, dentro do relacionamento, por exemplo, um casal que vive por uma situação de traição, seja unilateral ou até bilateral, né? Eles têm vergonha de contar para os amigos, eles têm vergonha de contar para a família. Por quê? Porque imediatamente vem uma pressão de, não, mas então vocês vão separar, né? E aí, como é que eu vou contar se eu não quero separar? Mas aí eu vou ser corna? Porque essa Até dos, essa é até a dos palavra. amigos. Até Nossa, Sim. dos mas você vai amigos ser rola. corno manso? Nossa, mas você vai ser corna mansa? Né? Vem esses adjetivos pejorativos. Então, o que acontece? Eles não querem contar, eles não vão contar. Né? E é bem isso, assim, Paty, de... O que acontece? É uma compensação. Todos nós procuramos compensações. O corpo, ele mantém o equilíbrio pelas compensações. Se você machucar o seu joelho, você vai ver que naturalmente você vai jogar o seu peso no outro joelho. Para quê? Para compensar. E o outro Sim. joelho, ele vai ter que fazer essa compensação. As necessidades, elas vão ser feitas por compensações também. Então, muitas vezes, o sexo, ele tem um porquê. Essa traição, ela denuncia alguma coisa, sabe? Eu não gosto desse discurso assim, porque todo homem trai, né? Essa naturalização. Eu concordo, tá? De que não é da natureza animal do homem e da mulher, do ser humano, descendente do Homo sapiens, sermos monogâmicos. Não é da nossa natureza, tá? Por isso, todo mundo, na hora da sua intimidade e da sua masturbação, dá uma pensadinha num outro alguém. Não tem um que não dá uma pensadinha num outro alguém. Entendeu? Porque é natural do nosso instinto enquanto bicho ser poli, tá? Porém, a monogamia é uma escolha. Então, qual é o problema da traição? É eu firmar um combinado e não cumprir um combinado. E isso não tá só na fidelidade. Na verdade, a gente dá um hiperfoco pra fidelidade, sabe? Então, assim, e aí o que acontece? Os motivos que faz com que eu quebre o contrato é sempre uma falta. Então, muitas vezes, eu já tive, por exemplo, paciente, ela tinha um marido e um namorado. Assim como eu já tive pacientes que tinham marido e namorado, mas não era na legalidade, era na ilegalidade, né? Mas por que eu Eles falo não namorado? eles se Não, conheciam ou não? Eles sabiam que eles existiam entre eles? não é de um relacionamento aberto. Eu falo que era de um Ah, tá. namorado, Entendi. porque ela tinha, por exemplo, um amante de 3 anos. Porra, um amante de 3 anos já virou um namorado. É, Entendeu? Verdade. Não é um fato. lance de dias. E eu já tive paciente homem que também, ele tinha uma esposa e ele tinha uma namorada. Porque era um relacionamento longo, acho que, na minha opinião, passou de 6 meses, 8 meses, um ano, é um relacionamento longo, extraconjugal, mas longo. Né? E a questão, por exemplo, com a mulher, quando você fala do afeto, né? Quando vinha, ela falava assim, eu fazia uns comparativos. Ele é bom nisso? Ele é melhor que o seu marido? De uma resumo, era assim, ó. Ele não era melhor que o marido dela na cama. Ele não era mais bonito que o marido dela. Ele não era mais inteligente ou mais até bem Sucedido. capacitado, sucedido, né? Mas ele dava a atenção e ele dava o elogio que aquele marido não dava. Agora vamos pegar do outro lado, né? Não era tão bonito quanto a mulher dele, não era tão gostosa quanto a mulher dele, não era tão inteligente quanto a mulher dele, mas justamente até por ela ser um pouco inferior, porque lembra que eu tô falando daquela mulher que é empoderada, daquela mulher que ganha bem, daquela mulher que faz acontecer, mas, né, ela fazia ele se sentir grande.
Aí eu te pergunto, por que nós, casais, não chegamos e trazemos essa conversa e falamos assim, estamos com problema. Não gosto de você fazer eu me sentir pequeno. Não gosto de que você me faça... Não gosto que você me faça me sentir pequeno. Não gosto que você me faça me sentir o homem da casa. Olha, eu preciso de um companheiro que me ofereça isso, isso, isso. A grande questão é o quê? Comunicação. É o cerne do meu trabalho. Eu trabalho com fala. Eu, como psicóloga, sou uma closed caption dos casais. Eu escuto o que ele fala, traduzo e explico para ela. Eu pego o que ela fala, traduzo e explico para ele. E hoje, mas o sexo e a traição, eu vejo hoje mais quase como uma consequência, né? A ausência do sexo, a existência da traição, desse terceiro fator que eu falo para vocês, que é esses papéis, que eles estão sendo mais, eles estão ficando mesclados. Eles não estão trocados, eles estão mesclados. Bom, uma outra dúvida que eu tenho aqui. A gente percebe muito quando você falou que a nossa cartilha, lá atrás, ela sofreu vários upgrades. A cartilha da mulher, do feminino, ela realmente sofreu. A gente se permite muita coisa. A gente se permite tentar muita coisa, mesmo que a gente sofra retaliação com isso, a gente ainda assim se sente no direito hoje de tentar muitas coisas. Os homens não. Eu percebo que os homens, eles têm medo de falar, tipo, que gostam de dançar, que gostam de cozinhar, eu acho que não, acho que isso tá sendo Tá melhor, desmistificado, tá Tá melhor. melhor. Mas que eles são bons em cuidar da casa, e coisas que sempre foram atribuídas à mulher. E aí eu vou dar um exemplo básico, né, da questão do patriarcado. Pra Sim. gente foi uma libertação usar calças, certo? Ter a Sim. liberdade de usar calças e a gente pode usar todo e qualquer tipo de roupa que a gente queira. Os homens têm um padrão mínimo, né? Até pouco tempo atrás, um homem com uma camisa colorida não era bem visto. Quem Isso. quiçá uma saia, né? Que os Uhum. povos já do norte Norte. Uhum. do mundo já eles utilizam desde sempre. Então, existem algumas que são que, assim, vendo o lado dos homens, é difícil para eles também, porque eles não têm abertura para Não. poder pensar sobre o que eles sentem, para poder chorar, para poder pensar sobre o que ele quer fazer realmente da vida, se não aquilo: "Ah, meu pai pensou que eu tenho que ser engenheiro, que eu tenho que trabalhar em processos operacionais", mas não era isso que eu queria fazer. Ele não pode pensar sobre isso, porque ele acha que ele tá perdendo a masculinidade dele. Eu tô pensando certo ou tá muito longe da Não, realidade? tá certíssimo, Paty, tá certíssimo. E aí eu ainda acrescento na sua fala de que geralmente esses homens são criados por quem? Por outros homens ou por outras mulheres? mulheres. Quem tá falhando, então? A Nós gente. mulheres, é. Somos nós A gente mesmas. me senti É um culpada fato. agora. É. Não, mas Gente, é um fato. é Mas uma responsabilidade muito grande, gente, criar menino. Eu falo isso até, assim, eu sinto um peso muito maior hoje de formar o meu filho do que formar minha filha. Como ser humano, assim, como indivíduo, sabe? Eu vou abrir um parênteses rapidinho aqui. Ontem, eu tô numa região aqui da Itália, que é bem no norte, assim, é bem pertinho da Áustria. Então, eu tô a 3 horas e meia de Milão. E eu precisava buscar a minha Delícia. prima no aeroporto em Milão. Alguém que pegou o carro uma vez na Itália tinha que ir daqui para Milão. Imagina. Hum, Aí meu filho, aí meu marido surtou, deu 10 pulos, ele tinha que trabalhar, assim, a logística só sobrava eu, entendeu? A logística só sobrava eu. Aí ele vira e fala assim: pega o Dudu e vai você, então, vai você com o Dudu para Milão, porque o Dudu vai responder no WhatsApp, vai te assessorando ali enquanto você dirige. Beleza. E tivemos 3 horas para conversar, né? Ali eu vi uma oportunidade de conversar com o Eduardo sobre pornografia. O Eduardo tem 13 anos. É, 13 anos hoje é a basicamente um filha. adulto, né? Sua mãe conversou com você sobre pornografia? não. Não que eu me lembre. A minha mãe também não falou comigo sobre pornografia, né? Muito menos a mãe do meu marido. E eu quis conversar o quê com ele sobre pornografia? Primeiro, dizer para ele que isso vicia. Existem grupos de apoio, só para você ter noção, para pessoas viciadas em pornografia, onde 95% do público é masculino.
Mas assim, quando a gente fala de vício, eu tô falando de uma pessoa que para a rotina dela em torno de 7 a 11 vezes por dia para ir no banheiro assistir uma pornografia e se masturbar. Isso não é saudável. E principalmente sobre o que é a objetificação da mulher dentro daquele papel. Então, assim, cara, nós mulheres também não sabemos o que fazer com esse homem. Uhum. Entendeu? Então, gente, é uma coisa que vai puxando a outra. E aí entra essa necessidade de, putz, tá bom, vamos mesclar esse papel? Vamos mesclar esse papel. Mas essa mesclagem, porque nós mulheres recebemos a carga, né, de que nós somos provedoras do afeto. Lembra disso? Mulher fica em casa Sim. e cuida. O homem vai e busca o dinheiro e o sustento. E a mulher cuida do resto. Só que esse papel continua sendo nosso. Eu não sei o parceiro de vocês, assim, né? Mas o meu parceiro jamais conseguiria ter uma conversa sobre pornografia com meu filho. É um tabu. É um É um tabu. É um tabu. tabu. É um tabu. Né? Só que são esses processos em que que você vai ver que vai alterando. Então, por exemplo, no aniversário dele, que ele fez 13 anos, que foi dias antes de eu vir pra cá, teve aquela história do quem será. Com quem será? Com quem será? Aí os meninos, os amigos dele, quiseram, tipo assim, dar uma jogada, quiseram colocar ele em maus lençóis e falaram o nome de uma menina. Ah, quero ver se a fulana vai aceitar, né? Tu vai casar. E o Dudu, tipo, Tá bom. aí ele falou assim, ué? Aí eu fiz assim, Coutinho, eles chamaram a menina pelo sobrenome, Coutinho? Aí ele falou assim, mãe, a Letícia. Letícia. Aí os meninos assim, ué, a sua mãe sabe que você gosta da Letícia? Aí ele falou assim, ué, sabe, a minha mãe sabe tudo, minha mãe é minha melhor amiga, e saiu andando. Aí teve Que maravilhoso, eu gente. fiquei assistindo, gente, eu tive a sensação, teve um que eu tive a sensação que ele pensou em voz alta, ele falou assim, nossa, eu escondo um monte de coisa da minha mãe. Sabe assim, ele não falou pra ninguém, ele falou com ele, assim, sabe? E eu tava do lado. Você começou a rir. Mudou a vida dele naquele Mudou. momento. Isso você entende? Eu sinto que agora eu tô colhendo fruto daquilo que eu Uhum. comecei a plantar desde cedo. Né? Uhum. Agora, vamos falar de um monte de adulto marmanjo, assim, da nossa idade, mais velho que a gente, ali dos 40 a mais? Quantos? Quantos e quantas não tem essa chance, não tiver essa oportunidade? A conversa que a gente normalmente escuta dos homens, e nessa época, é sempre o contrário, né? É o pai que leva o filho pra ir Pra pornografia. Pra pornografia. Pra ir pra uma casa, pra poder ter as primeiras vezes, pra saber o que é ser este macho, né? Ter essa sexualidade. Então, pelo menos assim, meu irmão tem 15 anos, né? E eu não vejo o meu pai, por exemplo, conversar com ele. Nunca presenciei. Mas quando o meu irmão começou a ter uma namorada, que ele assumiu, que ele contou pra mãe, que a mãe viu, que a mãe apoiou, não sei o quê, meu pai ficou super alegre. Então ele fazia de tudo para que ele ficasse, levava pro cinema, levava para tomar sorvete, todo lugar que a gente ia, ele, vamos chamar, por incrível que pareça, Pamela se chama Letícia também. Vamos chamar a Letícia para comer com a gente. E ele se desdobrava, tipo assim, ele saía de morava em Lauro de Freitas, é uma cidade, e a menina morava em Salvador, bem longe, assim. Ele saía de Lauro de Freitas para comer uma pizza. Lauro de Freitas. Aí eu pegava ela para dar esse suporte pro meu irmão, para meu irmão, né? Nossa, começou, tá ótimo. Então, existe também uma pressão social em cima dos homens em relação a isso, do julgamento. Sim, e percebe que seu pai garantia a prevenção, porque tem certeza que quem bancava o sorvete e a pizza era o seu irmão, né? Patrocinado pelo seu pai. Pelo meu porque pai. Ele, de verdade, paga a conta, ele não divide a conta. Exato. Exato. E meu pai também tem muito isso ainda do pagar a conta, né? Tipo, às vezes eu vou num restaurante com ele e o restaurante aceita Sodex. O meu pai não tem Sodex. Eu falo, não, pai, pode deixar que eu pago. Não, tá doida? Não. Sabe quando você fala, pai, não tô pagando nada. Não tá saindo meu cartão de crédito. Não precisa disso, não. E ele faz questão de pagar. E aí, né, vamos por esse lugar de... Vamos começar a escalonar isso, né? Agora a gente vai falar de um relacionamento onde, né, esses casais, eu não vou dizer só esses homens, porque nós mulheres também aprendemos que um bom marido é aquele que te banca e te come, tá? Bem. E aí,
você tá num relacionamento onde, peraí, eu ganho tanto quanto ele. Na verdade, eu até banco ele. Então, né, eu não preciso dele. Então, a relação, ela não tá baseada no precisar. Beleza. O sexo, putz, às vezes eu trabalho muito, tal, porque nós mulheres, nós aprendemos, né, a pulverizar o nosso prazer. Porque como ter um orgasmo é uma coisa muito difícil, porque o orgasmo não foi feito dentro do sexo da pornografia, o orgasmo não foi feito para mulheres, e sim para homens, e até a nossa anatomia não favorece. Então, a nossa anatomia, enquanto mulher, ela exige muita dedicação. Porque achar o danado do clitóris escondido por baixo daquela capa, assim, entendeu? É um negócio que exige muita energia. Do qual os homens Então, não são treinados para sabem. encontrar. Não, nem nós! Nem nós. A gente Nem só nós. Porque é mais um tabu, né? Tá errado a gente se tocar. É errado a gente se conhecer. E, na verdade, se a gente não se conhece, como é que a gente pode dizer para outra pessoa, para o nosso parceiro, onde é que ele tem que chegar? Como é que ele, Né? Aí como é que vem você a gosta, né? princesa, aí vem as minhas princesas, que eu atendo. Eu adoro atender as princesas, porque eu jogo elas lá de cima do castelo, assim, Do né? castelo. E aí eu falo assim, não, mas ele não sabe. Não, o sexo oral dele é horrível. Eu falei, tá. Quando foi a última vez que você se tocou? Aí dá aquele cri, cri. Eu falei, gata, você já lembrou que ele não tem vagina? Não sabe Você onde tem que fica. dizer pra ele. E eu falei, você que tem que dizer pra ele. Eu falei assim, você já pegou um espelho, abriu a perna e olhou? Pra você ver aonde tá o seu clitóris? Não. Você já viu se o seu é grande ou se é pequeno? Nossa, tem tamanho? Tem. Você entendeu que não Não tem? conhece. A gente não é conhece. ensinado a conhecer nossa Não. anatomia íntima, não. Eu Não tenho é. conhecimento Fica achando sexual? que é estranho sempre. Eu lembro quando eu era pequena, eu achava estranho, né? Feio. Ai, É, vagina coisa esquisita. mais estranha, Não sei o coisa feia. Depois quê. você vai se conhecendo melhor, você entende, mas você percebe que tá tudo bem, tá tudo normal. É isso, é Exato. assim mesmo. Não, aí a gente tá falando desses tipos de, esses moldes, né? Esses lugares que a gente vai meio tropicando, assim, porque casal parece que é um negócio cheio de linhas pequenas que ninguém lê, né? Pra montar um relacionamento. E eles resolvem se juntar. Aí ela vem e fala assim: peraí, eu aprendi que a gente fica junto num relacionamento lá com a minha mãe e com a minha avó, porque a minha mãe não tinha pra onde ir, minha mãe não trabalhava e não tinha dinheiro, mas eu tenho. Então aqui já não tenho motivo, né, pra dizer que eu tenho que ficar porque eu não tenho pra onde ir. Aí, eu também, né, essa questão do sexo, eu não vejo todo esse prazer, eu nem gozo todas as vezes. Então, já não é um negócio muito lucrativo para mim também. Então, por que eu vou ficar? Porque eu preciso do status de casada? Aí o relacionamento abala. E aí, muitas vezes, o que faz? Qual é o caminho mais fácil? Vou compensar. Como é que eu compenso? Amante. Porque o índice de mulheres que traem tá mais nesse público. Entendeu? Não tá tão no. Porque o público que tem essa dependência, não só emocional, mas financeira, elas têm mais medo, porque a consequência é muito maior. Gente, vocês estão entendendo a rede que é isso e como isso é complexo? E aí, cada casal, eu tenho que entender qual é a dinâmica deles. Eu nem vou entrar no mérito aqui com vocês, porque eu acho que não cabe, né? Fora os que eu atendo, que o problema é a família. Mas esse aqui eu acho que é meio clássico também, independente da situação financeira. Né? Onde a treta sogra versus nora, sogro versus genra, esse aqui eu não vou abrir. Mas assim, é muito complexo. Porque esse casal, eu vou falar desse casal exclusivo porque ele não é um casal que a gente sai tropeçando por aí, mas ele tá em franca expansão. Né? Ele é o casal que ele não vai se manter pelo precisar. Ele vai. E é aí que eu entro na vida dessas pessoas, para elas entenderem isso. De que eles são um casal diferente, de que eles não vão ser um casal de gaiola, eles vão ser um casal de puleiro. E eu ajudo eles a construir um puleiro saudável para eles. Porque é um puleiro exclusivo. Quando eu falo gaiola e puleiro, vocês estão me acompanhando, né? Aquele pauzinho que o periquito fica pendurado. Eu ia pedir para você explicar, porque eu não sei se todo mundo que está ouvindo a gente vai conseguir fazer essa analogia. Gente, o que é puleiro? Gente, vamos lá. É porque eu falo tanto disso que para mim já é uma coisa assim. Gaiola tá ok. Gaiola tá ok. Eu entendi que é preso. É preso, é tão ok, é tão cotidiano, que quando uma pessoa se separa da outra, percebe que eles falam assim, não, mas agora eu tô livre. Porra, mas você nunca teve preso, gato.
Você nunca teve preso, ninguém nunca te prendeu. Ah, mas agora eu tô livre. Não, você também nunca teve presa, mulher. Você tava lá porque você quis, você tava lá por escolha. Mas a gente tem essa questão do aprisionamento. Então, por que tá preso? Ah, o passarinho tá ali. Por que você não abre a porta da gaiola? Porque você não tem certeza que se você não abrir, o passarinho vai embora. Essa é real, por que você não abre a porta da gaiola? Agora, se você resolve botar um cabo de vassoura na sacada do teu apartamento, você vê que tem umas maritacas ali, que é o puleiro. Né? Ele é um puleiro. Puleiro é onde a ave fica pendurada ali com os pezinhos dela, né? Aí você coloca um cabo de vassoura ali, de repente você começa a colocar um mamão, você coloca uma semente de girassol, você coloca ali umas outras frutinhas. De repente você vai atrair esse passarinho pro seu puleiro. Não tem nada que prenda o passarinho ali, a não ser o que ele queira ficar. Que aquelas maritacas queiram ficar. Os relacionamentos modernos, vamos dizer assim, onde essas mulheres elas ganham tanto quanto seus próprios parceiros, elas são essas maritacas soltas. Só que às vezes nem elas têm essa consciência. Mas esses caras, eles gostam dessas maritacas. Porque vocês conhecem muita gente que tem maritaca na gaiola? Maritaca não é passarinho de ficar na gaiola. Tucano não é passarinho de ficar na gaiola. As pessoas não têm tucano na gaiola. Mas se você fizer um bom puleiro, ele vem e fica e nunca mais vai embora. Aí a responsabilidade é maior, porque tem que ser agradável e gostosinho. Para os dois lados, Sempre. né? É isso, os dois têm que construir esse puleiro, né? Os dois têm que se sentir nesse mesmo contexto. Para os dois tem que fazer Nessa sentido zona de tá ali. conforto emocional, né? Para os dois, porque e traz uma responsabilidade muito maior, porque eu quero manter a maritaca na minha janela, putz, eu tenho que sempre estar tendo atenção ali, se o puleiro tá limpo, se a frutinha tá fresca, se a água tá limpa, se ainda tem a semente, né? Se não tiver, a maritaca vai embora. Só que os dois são essas maritacas, né? Eu acho que a gente volta de novo para aquela questão da criação, porque não culpando os nossos pais, mas são séculos de história que trazem a gente até aqui, mas que fazem com que a gente tenha medo mesmo. Eu não sei se tem outra palavra para isso, mas é medo de olhar para dentro e dizer: "Eu quero isso, eu quero aquilo, eu não quero isso, não gosto disso, isso me faz feliz, isso não me faz". E aí eu queria dar um exemplo de uma viagem que eu fiz recentemente, né. Eu fiz um tour com uma amiga no Reino Unido, e a gente passou pela Escócia, e todo mundo conhece os escoceses como aqueles homens grandes, brutos, né, fortes, barbudos. Vikings, né? Eles são tudo isso menos bruto, né. O que foi interessante para mim é que, tirando os pubs que eram exclusivamente de mulheres, que eram as mulheres que cuidavam, administravam e entregavam, o que é muito diferente aqui, você não vê mulheres à frente de bares, né. A maior parte dos pubs eram administrados por mulheres e servidos por homens. Então os homens cozinhavam, serviam, pegavam a bebida e levavam na mesa. As mulheres administravam. Que é muito diferente do que a gente vê aqui, e em momento nenhum eu vi nenhuma fragilidade neles, muito pelo contrário, aquilo era tão natural e eles continuavam aqueles homens fortes, grandes, simpáticos, não tão brutos quanto eu imaginava. E assim, foi uma quebra de paradigma para mim, porque não era essa imagem que eu tinha, né, a gente cria essa imagem de homem forte, bruto, e não é. Então, Que o homem tudo bem que eles têm uma cultura muito mais antiga que a nossa, tanto que eles usam kilt, e realmente eles usam com muita frequência. Cidades de interior eles usam normalmente, é uma vestimenta padrão deles, sem medo nenhum, né, sem medo de retaliação nenhuma, né. É uma cidade onde você se sente segura, né. Eu sempre quando um homem fala pra mim, só fazer mais um parênteses aqui, sempre Claro. que um homem fala pra mim que as mulheres podem se sentir seguras, que a gente já evolui muito, eu sempre faço a mesma pergunta pra eles. Quando você tá andando à noite, um homem andando na noite na rua e tem uma mulher andando atrás dele, ele vai sentir medo? Não, não vai. Agora, uma mulher andando sozinha na rua e um homem andando atrás dela, inevitavelmente você vai sentir medo, porque você sabe quais são as estatísticas do nosso país. Sim. Lá não, lá é super tranquilo, né. Então eu tive várias mudanças, assim, de informação na minha cabeça que a gente pode realmente evoluir,
né? Que a gente Sim. pode chegar lá e conseguir ter uma consciência de que a gente pode ser aquilo que a gente quiser, de uma forma segura, sem esses padrões que a gente tá alicerçados hoje, né? Sim, sim. Mas aí a premissa básica da construção dos homens, da nossa cultura, com todas as heranças positivas e negativas do brasileiro, né? Regra número 1, não é não. Para os dois Sabe lados. aquela coisa assim? Para Pros os dois dois lados. lados. É. Não é não. Sabe? Então, putz, isso é muito legal, isso é muito interessante, porque você vai vendo que existem outras formas de se gerenciar, inclusive um relacionamento. Né? E de se colocar num papel como indivíduo que não vai diminuir a sua autoestima ou a sua autopercepção de eu, né? Esses relacionamentos com esses novos... E eu tenho um sucesso, assim, muito legal com esses papéis, com esses casais, onde existe esses posicionamentos diferentes, porque uma coisa que eu vejo, por exemplo, até dessas mulheres, voltando um pouco para o Brasil nesse sentido, né? Quando eu questiono elas e falo assim, tá, mas você conseguiria dar conta de um relacionamento onde tem esse homem, que tem essa atitude toda que você diz? E aí ele vai chegar para você e falar assim, olha, fecha sua agenda, que eu tenho uma surpresa para você. Em outubro a gente vai viajar lá para Lençóis Maranhenses. Falei, você vai ficar feliz? Imagina! Aí eu falo assim, Não me perguntou? não, me perguntou? Não sabe se eu posso, como assim chega e fecha a minha agenda? Eu falei, então, mas você tá entendendo que o tipo de homem que você fala que você quer não é o tipo de homem que você dá conta de se relacionar? Porque você não se coloca em função de um relacionamento como talvez um outro perfil de mulher se colocaria. Nossa! Aí a pessoa dá aquela, nossa, é verdade. Choque, né? Entra em choque com a própria realidade. Própria realidade, sabe por quê? Porque eu fui ensinada que eu tenho que querer esse tipo de relacionamento. Né? Exatamente. E isso que você falou, cara, eu preciso muito. Acho que travou. Travou pra mim. Agora voltou. Não travou de novo. Travou de Vo- novo. Voltou, Não. gente? Agora Agora Não? voltou. voltou. Então, a gente precisa muito ter esse autoconhecimento, sabe? E eu não falo só para vocês sobre relação, não, gente, sobre tudo. Né? Assim, eu compartilho aqui rapidamente, abro um parênteses também da minha experiência de vir para cá, né? Quando, na minha história familiar, na minha família, nunca teve alguém que saiu do país, fez uma migração como eu estou fazendo, né? Como eu fiz. Na verdade, foi sempre o contrário. Nós temos os bisavós, os tataravós que vieram da Espanha, da Itália, e fez a vida no Brasil e lá estamos. Quando eu e o meu marido anunciamos para a família que a gente ia fazer um movimento completamente contrário de todos os entes da minha família, os nossos primos, os nossos tios, né? A gente teve que segurar uma bronca. Então, tinha que estar muito claro pra gente que fazia sentido aquilo. Porque, assim, até de escutar assim, se eu morrer, eu não quero que te avise e vocês vão ficar lá pra onde vocês escolheram ficar, a gente escutou. Gente. Não foi uma coisa, pô, que legal que vocês têm a oportunidade de ir, que bom, vai viver outra experiência, vai viver outra cultura. Não teve isso. Por quê? Porque nós estávamos fazendo um movimento completamente diferente do padrão das nossas famílias. Uhum. Então, qualquer escolha que você faça, e olha só, eu tô falando de uma coisa que não tem nada a ver com relacionamento. Qualquer escolha que você faça que vai fugir do cardápio da vida, do checklist da vida, você vai receber uma retaliação. Nesse Familiar, social. sentido, eu acho que você falou uma coisa interessante aí, vamos ver se eu consigo organizar minhas ideias para te fazer essa pergunta. Família ama a gente, o fato, né, porque a gente cresce junto, é aquele amor que vai crescendo junto. Sim. Mas não necessariamente fica feliz com o nosso crescimento. É a relação de empatia isso ou é a relação a sensação de perda? Que é esse sentimento? Eu acrescento mais um. Eu acho que Hã. tem o fator empatia, né? Porque só não tem empatia quem é psicopata. Tudo bem que a gente deve ter algum parente psicopata, mas a gente não sabe, né? Às vezes até sabe.
Você sabe, né? A gente não fala. Mas assim, eu acho que entra muito até... Sabe a inveja? Porque a inveja, a gente descriminaliza muito a inveja, né? Mas a inveja, ela é um sentimento nato do ser humano, porque existe um princípio psicológico que diz assim, que a inveja, ela é a energia propulsora da motivação. Então, antes para eu me motivar, eu preciso invejar. Né? E que existem 2 tipos de inveja, a inveja criativa e a inveja destrutiva, que dentro do nosso popular a gente chama de inveja branca e inveja não branca, porque eu acho que não é nem inveja preta, é só inveja e inveja branca, só tem isso. Né? O que é isso? Se eu não invejar o outro, eu não vou me motivar a buscar. Vamos lá, Patrícia, poxa, eu adorei seu óculos. Eu adorei. Se eu não sentir, isso é uma inveja. Nossa, eu queria ter um óculos para mim igual dela. Eu queria ter um óculos igual dela. Não, então eu vou começar a pesquisar modelos de óculos. Nossa, aí você vai falar assim, poxa, eu paguei 3 mil nesse óculos. Pô, caralho, 3 mil no óculos. Não, deixa eu começar a ver aqui como é que tá o meu orçamento. Mas a inveja é o que vai me motivar a buscar aquilo. Essa é a inveja construtiva. Eu construo. Se eu tiver a inveja destrutiva, que é a que a gente inclusive demoniza, mas acaba sendo, por falta de autoconhecimento, é a que a gente mais pratica, eu fico triste. Porque você tem coragem de usar um óculos descolado igual esse, que marca no seu rosto, e eu não. Aí eu viro e falo assim, nem achei tão bonito assim. Achei muito marcado. Que foi o lance da sua mudança, né? Nossa, As pessoas não têm coragem de fazer o mesmo movimento e por isso não ficam felizes com o movimento de uma pessoa que elas amam e que vai ser feliz com aquilo. É um sentimento muito louco. Feliz longe de mim. Como é que o outro vai ser feliz longe de mim? Né? E aí, olha só, a gente foi lá para um outro lugar que teoricamente não tem nada a ver com o que a gente começou falando, mas tem, porque daí a gente volta para esse amor que repreende. Sabe, uma coisa assim, eu vejo tantas brigas que, na minha opinião, são por motivos banais, do tipo, porque curtiu uma menina de biquíni no Instagram. Meu, ser humano, como que você vai acreditar que essa pessoa que tá com você, ela exclusivamente só acha você a pessoa mais bonita do mundo, que o seu corpo é o único mais bonito do mundo, e que a sua bunda é a única mais bonita do mundo? É um ego, né? Não é só ego, é loucura. Pra mim, isso é um nível de loucura, gente. Porque gostar de uma pessoa, não sei, pra mim, pelo menos, gente. Gostar de uma pessoa é um combo. Ela não precisa ser a mais bonita do mundo. Ela não precisa ser a mais inteligente do mundo. Ela não precisa ser a mais carinhosa do mundo. Não precisa ser a mais esperta do mundo. Mas ela tem que ter um combo que faz sentido pra mim. Né? Ter aquela coisa que me faz olhar pra ela e querer estar com ela. Mas é claro que vai passar o Brad Pitt, se eu sou da velha guarda, né? Vai passar o Brad Pitt, eu vou achar Ele continua lindo. gente. Ele continua lindo. Não, isso, é sobre isso. E tá tudo bem, né? Se olhar pro lado. Inclusive, Paty, isso não é uma coisa somente da geração passada, geração daqui agora, tá super mais avançado. Eu tenho namorado e eu tava no grupo das minhas amigas, né? E a gente tava assim, tipo, no bar, tomando um e tal. Entrou um homem que, pra mim, ele era muito lindo. Ele era muito bonito. E aí eu cheguei e comentei com as minhas, falei, nossa, gente, olha, que lindo. E aí eu falei com a amiga que tava na frente, falei, amiga, se eu fosse você, eu investia na brincadeira. Porque eu achei ele bonito. Eu comentei com as minhas amigas. De fato, ele provavelmente era, né? Ele era muito bonito. E aí a minha amiga do lado falou assim, amiga, você tem namorado? Aí eu falei, mas eu não tô morta, amor. E nem cega. Muito menos isso. E aí ela falou, não, eu não faço isso. Eu não fico olhando para outros homens enquanto eu tô namorando fulano, não sei o que eu falo. Será que ela pensou sobre aquilo que ela realmente quer da vida, né? É isso, sabe? Foi criado dentro... A gente ainda tem criações dentro da nossa geração que cria na gente esse conceito de quando eu estou num relacionamento, eu estou presa, eu estou na gaiola, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, sabe? Isso não é bancável a longo prazo. Você entendeu? Isso é bancável nos primeiros meses, ali no fulgor da paixão, talvez. Muito talvez. Alguém não banca um casamento de 15 anos como eu, com uma mentalidade dessa. Não tem como. Você entendeu? O Lourão é meu marido, né? Que eu chamo de Lourão. O Lourão, ele casou com uma Pamela e hoje ele tem mais umas 4 diferentes. Entendeu? Saiu no lucro.
23, não, nossa, cada noite ele transa com uma, porque são várias pamelas diferentes, né? Então, assim, porque é justo. E ele brinca, ele fala assim, eu amo todas vocês, né? Porque, gente, é muito. Você tem que evoluir, né? Eu acho que. E é isso. E te fala muito mais sobre você do que sobre o outro, sabe? Então, assim, uma coisa que. Cara, eu tenho a senha do celular. Lourão, tenho. Entendeu? Ah, se eu precisar abrir a senha do celular do Lourão pegar alguma coisa, eu pego. Eu vou caçar coisas no celular do Lourão? Eu não vou. Porque eu falei assim um dia pro Lourão, falei assim, Lourão, o dia que eu senti necessidade de procurar alguma coisa no seu celular, eu falei assim, nosso casamento ele está muito abalado. Porque para eu sentir necessidade de procurar alguma coisa no seu celular, você vai ter me dado sinais em outros lugares. E eu não quero uma relação com alguém que eu não confio. Opa, aí a Brendinha levantou um ponto de atenção aqui na minha cabeça. Quando a gente estava falando da questão de mulher provedora, né, de mulher que provém, a postura que ela colocou da amiga dela e não quando ela iniciou a conversa, eu achei que ela fosse falar do namorado e na verdade ela falou da Sim. amiga, eu percebi que, eh, muitas vezes esses casais podem estar com problemas justamente porque a mulher não se aceita como provedora, porque a gente também não foi criada para ser assim, né, para ter Não. essa liberdade, por mais que as coisas fossem acontecendo e acontecendo muito rápido na nossa vida, a gente não psicologicamente, a gente não recebeu inputs para segurar essa Para isso, onda, né? né. E para poder dar uma tranquilidade para o outro cara, né, para o cara que tá com a gente, para ele se sentir Sim. confortável mediante esse crescimento profissional. E aí eu só queria separar as coisas, quando a gente fala provedora financeira, de ganhar mais dinheiro, isso não significa que um seja melhor que o outro, vocês só estão em posições Não, profissionais mas muda diferentes, a né. relação, mas vai mudar a relação de poder, Paty. É, Porque os casamentos, as relações, elas sempre vão existir relações de poder. O casamento não é muito diferente de uma sociedade. Dificilmente os sócios são 50-50. E ainda assim, se eles forem 50-50, é delimitado onde cada um manda. Ah, você vai cuidar de vendas, eu cuido de pessoal. Então percebe que sim. existe um É. território separado, Uhum. né? A base de relacionamento que nós temos é a mulher não tem poder de decisão. A partir do momento em que essa mulher ela passa a ter dinheiro, ela passa a ter poder, porque dinheiro é uma forma de poder. Sim. Isso muda a posição dela no relacionamento. E aí o que eu acho mais interessante é, você já teve a sensação de você estar num lugar onde é gostoso, mas você tem aquele sentimento de, mas eu não devia estar aqui? Sim, Sim. É isso que elas têm. É gostoso estar aqui, mas eu não devia estar aqui. é demais pra mim, né. É demais para mim. É a insegurança, né. Sabe? Porque é um peso de uma responsabilidade também muito grande, porque se você é detentora. Eu tenho esse molde de relação no meu casamento, né? Abrindo uma situação pessoal aqui, mas que já tem há muitos anos. Então, a minha relação já funciona desse jeito faz muitos anos. Foi fácil? Não foi fácil, porque eu fiz o upgrade. Eu era alguém que tinha metade do salário dele, depois eu bati o salário dele, depois eu dobrei o salário dele, depois eu tripliquei o salário dele. Então, percebe que o meu poder aumentou muito nesse lugar. Mas a gente conseguiu, dentro das nossas construções, das nossas reconstruções enquanto casal, e que é muito legal, assim, porque existem esses territórios. Então, por exemplo, eu como ganho mais, eu falo pro Leroy assim, a gente vai comprar um carro, né? Então, a gente pode fazer um upgrade do nosso carro ali de 25 mil. Qual carro? Eu não entro. Você entendeu? Eu não opino. Porque mas assim, não, porque para mim não é importante. Para mim é importante o preço do carro. Porque como eu faço a finança da casa, eu sei se esses 25 mil vai dar mais ou não, né? Se é um carro vermelho, se é um carro amarelo, se é um carro da Fiat, se é um carro da Ford, se é um carro... Entendeu? Porque eu confio de que o Lourão sabe muito mais do que eu. Eu posso às vezes falar assim, ai, Lourão, mas eu queria tanto um carro tipo SUV, porque eu acho tão bonitinho. Se é um EcoSport, se é um... O Lourão, ele pode tentar atender a minha vontade. De repente, ele pode chegar e falar assim, puxa, com esse dinheiro, em termos de custo-benefício, não vale a pena, não dá para ter um subrenda. Tem que ser um investimento maior. Ok. Quantas pessoas vocês conhecem que têm um relacionamento parecido com o meu? Esse é o primeiro. Vou ser muito Que eu sincera, vou dizer essa pra vocês que essa essa funcionou. maturidade
Exato. Não existe, a gente vive numa disputa de É uma egos, disputa. né. Opa, mas isso é muito uma questão de construção e muito autoconhecimento. Nossa, gente, eu tenho 20 anos de terapia nessa lomba, né? Fora uma faculdade. Mas, Fora uma Pã, faculdade. eu acho que Porque isso é uma das coisas que a gente precisa desmistificar aqui. Terapia isso. de casal não é um bicho de 7 cabeças, é uma Não, terapia como as não. outras que a gente faz individuais e que precisam ser feitas para autoconhecimento, porque a gente Sim. não é criado Não. para se autoconhecer. A gente precisa de ajuda, a gente precisa de apoio para saber quem nós somos. É um fato, né? A gente não cresce, a gente não tem inputs para, olha, pense sobre o seu sentimento, pense sobre como isso te faz bem. Sim. Não, isso não Não. existe. Isso é Mas terapia. eu abro um parênteses aqui, porque na primeira sessão, a hora que vem aquela pressão toda em cima de mim, de se não for você que vai salvar nosso casamento, acabou, eu já falo assim, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Terapia de casal serve pra juntar ou serve pra separar? Quem vai definir se vocês vão ficar juntos ou separados não sou eu, é vocês. Se vocês decidirem separar, eu vou ajudar vocês no processo de separação. Eu já divorciei um casal. E é muito legal esse divórcio. Gente, eu tinha vontade de fazer um podcast com eles, porque eles se separaram de um jeito tão amigos, entendeu? Porque eles foram, dentro do processo, eles foram enxergando como realmente para eles não fazer mais sentido aquela relação, Bom, entendeu? civilizado e maduro o processo, né? Aí a namorada dele tem um bom relacionamento com ela. Ela se descobriu com uma bissexualidade. E aí ela tem uma namorada. E aí todo mundo interage entre eles, assim, e vai na festa de escola, vai na festa de aniversário e faz acordos de viagens, assim, né? Você vai com as crianças, eu fico, eu vou com as crianças, você fica. Tá todo mundo feliz, Foi que é o todo mundo foco. feliz. Mas foi a escolha deles. O que o meu papel é? Eu denuncio. Falo assim, olha aqui, ó. Isso que vocês têm não tá funcionando. Se continuar assim, a gente vai terminar em separar. É isso que vocês querem? E eles escolhem. De repente, nesse caso, eles falam, não é isso que a gente quer. Realmente não faz mais sentido pra gente estar junto. Então bora, então vamos separar. Mas aí, Pan, eu vou perguntar outra coisa pra você. Isso aí também é muito do como a gente foi criado. Porque a gente foi criado o seguinte: a gente casa e tem um felizes para sempre. Então, Para a sempre gente é tem muito que tempo. viver. Para sempre é muito tempo, gente. A expectativa de vida é 80 anos hoje em dia, não é mais 50, 60 agora, né? Então, assim, você, quando decide casar, e aí é uma coisa que também vale para o homem. O homem tem muito medo do casamento justamente pelo felizes para sempre. Porque é uma pressão, né? Me, E ainda mais ele tá me corrija se eu estiver errado. Exato, se eu casar, eu vou ter que ficar com aquela pessoa pro resto da minha vida. E aí eles começam a colocar na balança as coisas que eles não conseguiram viver, que eles querem viver, mas eles querem viver junto com uma pessoa que eles gostam. Então eu quero ir viajar com meus amigos, eu quero fazer. Quando no momento em que eu casar, eu não vou poder mais ter isso, né? Sim. Porque se eu Sim. casei, eu Porque vou eu ser vou pra obrigada a fazer. gaiola. Exato, sabe? É também uma cultura eu não sei se eu posso chamar de patriarcado, né? Que te disse o seguinte: no momento em que você coloca uma aliança no dedo e que você assina um papel, ali você vai ter que passar o resto da sua vida com aquela pessoa. E você fica, às vezes, vai chegar um momento da sua vida que você vai mudar. Você, como pessoa, você muda, você é ser humano, você vai passando por fases da sua vida e você vai mudando. E que não faz sentido mais você tá ali, gente. Não faz sentido você estar com aquela pessoa. Você tá sofrendo e fazendo a outra pessoa sofrer também dentro de um relacionamento. Então, assim, eu acho que falta, tanto das duas partes, entender que, gente, não existe mais isso. Quebrar esse discurso do feliz para sempre. Eu vou me colocar aqui, e porque eu tô com uma Que psicóloga, seja eterno eu enquanto tenho dure. medo de casar. Eu tenho medo de casar porque eu não sei se eu quero ficar com uma pessoa pro resto da minha vida. Será que eu nunca vou poder mudar? Será que essa pessoa eu vou mudar uma fase que eu vou querer fazer outras coisas? E essa pessoa disser não, eu vou ter que recuar? Deixar de fazer. Eu acho que você Ah, trouxe um negócio à tona que eu acho que precisa fazer muito sentido. O relacionamento, ele, por favor, me corrija, ele não é só amor. Ele é Não. uma série de outras funções que, beleza, se uma delas já não tá fazendo mais sentido, você tem que repensar suas prioridades. Tipo, beleza, eu tô aqui. A Pamela, por exemplo, quero mudar de país. E se não rolasse dos 2 lados, né?
será que seria legal continuar ou não? É isso que a gente precisa pensar, aquilo que faz bem pra gente, porque os Pra 2 precisam gente. estar bem, né. E é uma Uhum. série de fatores no relacionamento, não é só amar, não é só sexo, não é Não, só uma não. coisa ou Não. outra, é uma engrenagem muito complexa. Ô, Paty, É, eu vou fazer só uma pequena correção, já que você falou que eu É. posso. Pode, Que não é deve, por nessa parte, favor. que não é por nessa favor. parte do, né, do tipo, mas se o propósito não é mais o mesmo. Por exemplo, eu queria ser mãe de 3. Eu sou mãe de 2. Aham. O Lourão não me deu o terceiro. E eu tive que aceitar. Ele falou, pô, não cabe 3 filhos na nossa vida, não cabe 3 filhos no nosso orçamento, né? Então, assim, mas a gente tem que pegar, é o cerne disso. Então, por exemplo, eu, Pamela, sempre tive o sonho de ser mãe. O que é negociável e o que é inegociável para você. Então, Brenda, fica um conselho aqui para você, tá? Então, o que é negociável e o que é inegociável para você. Então, quando a gente olha para alguém, que está conhecendo alguém, você tem que olhar todos os valores que ela tem que vão de encontro com os seus e todos os defeitos que ela tem que podem ou não ferir os seus valores. Essa é a base, tá? Então, vamos lá. Eu, Pamela, desde sempre, eu já tinha o Dudu, eu já tinha o nome Dudu sem ter um filho homem, né? Então, se o Lourão fosse um cara que ele falasse assim pra mim, porra, eu não quero ter filhos. Isso talvez já não faria com que eu pensasse em avançar uma relação com o Lourão. Porque quando eu comecei a namorar com o Lourão, eu já tinha assim, não, agora eu vou sossegar, porque eu já tinha me alinhado bastante. Não, agora eu vou sossegar e eu vou namorar alguém pra valer, entendeu? Tipo assim, é pra valer o investimento. Eu não vou ficar aqui perdendo tempo na vida, né? Então, o Lourão tinha alguns valores que eles tinham que ir de encontro com os meus. Porque o segredo de uma relação saudável, gente, é negociação. Não é persuasão, é diferente. É negociação. Então, eu queria 3 filhos. Eu sou filha única. Meu sonho é casa cheia, né? E aí o Lourão chegou e falou, Pã, o terceiro não rola? Ele falou. Aí ele ainda negociou comigo. Nossa, mas eu fiquei acabada. Até porque quando eu fui fazer o meu ultrassom, o médico falou pra mim que a Amanda era menino. Aí eu falei, puta que pariu. E a minha menina, cara? Aí na hora eu já mandei pra ele, assim, eu quero um terceiro. Eu fiz assim, na hora, eu quero um terceiro. Eu não tinha nem nascido o segundo, eu falei, eu quero um terceiro. Aí o Lourão já mandou um não pra mim, não. Aí eu fiquei toda triste, nossa, mas eu chorei, eu fiquei... Nanana. Aí daqui a pouco ele veio e fez assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos esperar ter certeza. Se não for uma menina, a gente pensa num terceiro. Olha a negociação, Que fofo. Fofo. entendeu? Houve uma Então, as ponderação coisas... no processo. Houve uma ponderação, assim que eu falei, mas a gente precisa sentar e fazer conta, pã. A gente sabe, filho não é igual cachorrinho que morre depois de 10 anos. Ele falou, a gente vai ter uma responsabilidade. Adorei o comparativo, gente, desculpa. Mas é um Eu sei, fato. péssimo, mas ele é um fato, né? Ele falou assim, então, ele falou assim, e é um investimento que vai dobrar. Ele falou, as necessidades dessa criança vai aumentar e a despesa dessa criança vai aumentar. Né? Ele falou, e é isso, a gente tem que pensar nisso. Eu falei, pô, é verdade. Pô, ele me trouxe para pensar. Não tem melhor forma de você ter desenvolvimento de personalidade e autoconhecimento, gente, do que num relacionamento. Isso é muito bom, isso te traz crescimento, mas você tem que estar disposto para. Né? Então, é você olhar o que fere os valores, entendeu? Então, tipo assim, pô, eu sou uma pessoa que eu faço tudo certo, eu não vou me relacionar com um cara que, sei lá, é envolvido em corrupção. Isso feriria os meus valores, me relacionar com um cara corrupto. Tem mulher que não. Isso não é importante. Entendeu? Só que você tem que ver o que é o cerne disso. Pô, nós dois pensamos em fazer uma faculdade, em ter uma vida juntos. Pô, pensamos, bateu, check. Nós dois queremos ter filhos? Queremos ter filhos, check. Nós não queremos ter filhos? Opa, não queremos ter filhos. Dogs. Queremos Você ter entendeu? dogs. Queremos ter dogs, queremos ser mães de pais de pets, ok. Sabe? Então, assim, do que ficar. Eu vejo um erro muito grande, é aquela coisa assim, às vezes o cara deixa claro, por exemplo, assim, ó, eu sou divorciada, eu já tenho 3 filhos no outro relacionamento, eu não quero mais filho. A mulher entra e ela não assume os próprios desejos da relação, porque ela tem a fantasia de que ela vai fazer aquele cara mudar de opinião. Já começou errado. E ficar cobrando no processo. Quer dizer, no primeiro momento, olha a traição que não é uma infidelidade. Eu digo que eu aceito essa proposta, depois eu te boto no pau. É igual a empresa.
Eu aceito Tá. as condições, depois eu te boto no pau. Faz sentido? Olha, de novo, a gente volta, vai cair no mesmo lugar. Gente, você tem que se autoconhecer. Não tem essa história, sabe? Antes de ser 2, você tem que saber ser 1. Até pra você não ficar refém do medo da solidão, que é o que mantém muitas pessoas em relacionamento de merda. Esse era um ponto que eu ia comentar contigo. Muitas vezes as pessoas aceitam muito menos aquilo que elas precisam para serem felizes, por Sim. medo de solidão mesmo, né. Quando a gente fica muito tempo solteira, as pessoas falam que: "Ah, é porque você é chata, porque você é muito seletiva". Sim. Não é, gente, relacionamento é um encaixe sério. Sim. Você vai conviver com uma pessoa, você vai mudar a sua rotina, você vai mudar a rotina da outra pessoa, você vai criar planos, não é simplesmente ficar com uma pessoa porque você não pode ficar sozinha, não é isso, né. Sim. Tem que ter afinidade, tem que ter coisas em comum, as coisas têm que fazer sentido, Uhum. né. Sim. E Sim. ficar sozinha não é um problema, é momento de autoconhecimento, a gente tem que usar esse momento, né, Sim. onde a gente tá sozinha para saber quem nós somos, também, né, não E é pra sair você não ficar procurando refém. desesperada, né. Porque daí você não fica refém, entendeu? Que esse eu acho que são os passos largos que os homens têm, que nós não temos. Homem não tem medo de ficar É, solteiro, gente. exatamente. Homem não tem medo de ficar solteiro. Mulher tem. E aí É. faz com que você se submeta a ficar em algumas relações que não fazem sentido pra você. E tem uma coisa também, porque quando você entra num período que você fica muito tempo solteira, eu fiquei, antes de assumir esse relacionamento agora, eu fiquei 5 anos do meu último pra cá. E assim, foi tranquilo. Foram 5 anos tranquilo vivendo, mas tem uma pressão das próprias Tem. pessoas dizendo assim, Social. por que tanto tempo? Ai, mas eu tenho tanto Qual é o seu tempo, mas problema? qual é o seu problema? Será que o problema não é É. você? Porque eu ficava com algumas pessoas e aí, tipo, não dava afinidade com elas pra ter um relacionamento, algo assim. Aí eu falava, não quero mais, não tô mais com essa pessoa e tal. Ah, amiga, será que é realmente o problema tá com a pessoa ou não é com você? Será que. Sabe? E você cai na noia. Dá ponto do meu avô se me chamar pra conversar e falou assim, filho, tá acontecendo alguma coisa? Tipo assim, você é heterossexual? Ou seja, agora É. nós temos 2 problemas. Você solteiro e corre o risco de ser lésbica. De ser lésbica. Aí eu falei assim, não, mas é que ele não falou lésbica, sabe? Nem gay. Ele só queria saber se eu tinha. Se eu tava me relacionando com mulheres, se eu tava sofrendo por isso, se eu tava com vergonha de falar alguma coisa assim, porque era muito tempo sem apresentar ninguém à família, sem expor que eu estava namorando e tal. E minha prima, nesse meio termo, casou. E ela casou com 22 anos. Super jovem. Super jovem. Então, assim, pô, a minha prima, que é mais nova do que eu, casou e eu, que era 2 anos mais velha, tava solteira há muito tempo. Então, entende que a gente também, se a gente não se conhecer e não entender que a gente também tá no processo de autoconhecimento, a gente cai na paranoia de aceitar qualquer coisa, aquilo que tá sendo ofertado, entra num relacionamento, casa pra mostrar para as pessoas que não tem nenhum problema comigo, tô ótima, tá vendo aí? Foi só uma questão Preencher a de achar uma lista pessoa. da família e dos E não é. amigos. É, E É aí, o checklist da vida. Como é o assim, checklist 24 da anos, vida. 25 anos, você não tem um noivado encaminhado, Brenda? Pelo amor de Deus. exato. É o Também checklist da acho. vida. É. Casar até os 27, 26, ser mãe do primeiro aos 30, do segundo nos 33, 34 no máximo, garantir uma casa na praia depois dos 45, ter um É, bom carro, ganhar um bom salário e depois aposentar. é exatamente isso. E a gente, se a gente não se conhecer, a gente cai e a gente se torna pessoas infelizes. Exato. Em qualquer coisa. Meninas, a É, gente tá chegando no nosso limite de horário aqui. Isso. Eu queria pedir uma última mensagem para você fazer um fechamento pra gente aí, de tudo isso que a gente conversou, porque a gente foi para vários lugares. nossa, Queria te gente. pedir uma mensagem de encerramento, assim, para ajudar as pessoas a terem mais autoconhecimento, né, sobre seus sentimentos. Sim. Ô, Bom, Paty, pessoal, posso só pedir para você complementar? E aí, assim, a Posso. gente sabe que algumas pessoas, não é?
procuram profissionais que cuidem, né, dos relacionamentos, né, de si, de autoconhecimento. E aí, saúde Pan, depois, mental, né? isso, como que a gente te encontra, né? Porque você tá na Itália, a gente tá no Brasil, mas e aí? Essa fronteira, a gente não consegue diminuir ela, né? Também, quando você finalizar, você Sim. falar pra gente como que a gente pode, né, te contatar e tudo. Tá, pessoal, bom, primeiro eu já vou responder aqui, senão eu esqueço, Brenda. Eu tenho meu Instagram, né, é o @psipancanvan, que é as iniciais, Pamela Camargo Vanzella, psipancanvan, MMN. Eu tô lá no Instagram, eu tô meio devagar, que eu tô me situando ainda aqui da Itália, mas eu gosto de colocar, eu sempre coloco bastante conteúdos polêmicos, inclusive, adoro conteúdos polêmicos. Gostamos também. Ai, eu adoro, então vocês podem me seguir lá. Lá também tem o meu contato, né, de WhatsApp. Eu acabei de mudar o meu número aqui, porque eu vi que não ia funcionar o roaming mesmo. Eu ia deixar um RIM no Brasil para conseguir ter um roaming com o meu número do Brasil, então eu fiz uma adaptação aqui. Eu tenho lá também, né, o Instagram do Espaço Integrado Salute. Vou deixar aqui para vocês, depois vocês podem até divulgar. A gente tem projetos de atendimento também presencial. Presencial não vai rolar porque vocês estão em São Paulo, a gente está no interior, mas nós temos o atendimento online, né? Eu, Pamela, acabei fechando mais o meu público realmente, assim, mais em demandas de relacionamento e família, mas hoje eu tenho 40 profissionais trabalhando comigo. Então, a gente tem gente especialista em tudo que é assunto, né? E agradeço aí a divulgação de vocês. Eu acho que a tecnologia online veio para isso, né? Para aproximar as pessoas e as relações. E uma mensagem, um compilado, Paty, que eu deixo aqui para quem está ouvindo, para quem se interessou pelo tema, né? Acho que entra muito nessa coisa, primeiro, assim, se questione. Eu não vou nem falar sobre autoconhecimento para ficar parecendo que eu estou fazendo merchandising para a galera da psicologia, mas, assim, se questione, sabe? A primeira coisa você não é uma pedra, né? Então, as pedras não mudam de lugar sozinhas, mas você não é uma pedra, então você pode mudar, né? Não faz sentido, você questiona o que faz sentido para você, não receba todas as demandas da vida passivamente. Porque dizem que tem que ser assim, porque a gente recebe informações que elas são meio dogmáticas, né? Tem que ser assim, mas por que tem que ser assim? Porque é assim, porque Deus quer. Ou porque sempre foi, né? Então, assim, cara, questiona, seja uma pessoa autoquestionadora. Por que eu tô fazendo isso? Isso faz sentido para mim? Por que eu tô nessa relação? O que eu espero dessa relação? Né? O que eu espero dessas amizades? O que eu espero desse trabalho? Acho que tem uma frase do Santo Agostinho que eu acho muito legal, que na verdade ela permeia o princípio da ética, mas ela serve para tudo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Né? Isso serve inclusive para a vida, entendeu? Então, assim, eu teria a oportunidade de estar lá fazendo. Segundo, se eu fosse seguir o checklist da minha família, já era para eu estar buscando a casa na praia, entendeu? Não, eu vim de tudo e comecei com zero, essa caralha dessa Itália que eu não consigo nem comprar as coisas no supermercado ainda. Ótimo, é uma excelente aventura. Para mim, não servia ter uma casa em Ubatuba e ficar com uma vida de aposentada aos meus 40 anos. Não era o que eu queria. Perfeito. Então, isso também serve principalmente para os relacionamentos, né? Então, eu como uma close caption de casais, né? Eu sempre vou trabalhar para o casal encontrar qual é o tipo de relacionamento que vocês querem, entendeu? Qual é o tipo de relacionamento que vocês querem? Ai, poxa, teve casal que a gente quer fazer suruba. Então, por onde nós começamos a fazer suruba? Entendeu? O que vocês precisam ter aí na vida de know-how para vocês experimentarem isso? Vocês vão experimentar assim, a gente quer experimentar. Então tá bom. Então como é que a gente vai fazer para experimentar de um jeito saudável? Que isso vocês não vão sair mais machucados do que... A gente quer, né, viver ali nos primórdios de Deus. Ok, o que precisamos para vocês viverem nos primórdios de Deus? Um é completamente o oposto do outro. Tem para todos os sabores, né? Mas você tem que se conhecer, você tem que se questionar. Faz sentido para mim ou eu tô indo com a boiada? Perfeito. Gente, se conheçam, se questionem. E se achar umas perguntas que não acha a resposta, aí você procura nós. Close caption. Close caption. Maravilha,
muito obrigada. A gente adorou a conversa. Foi uma conversa tão tranquila, tão assim, nada tão, como é que se diz, conceitual, nada tão, Não. sabe, aquela conversa que a gente sempre Não. ouve, assim. Então foi gostoso da gente olhar uma perspectiva diferente dos relacionamentos e entender, né, das mulheres que, assim, você não, para ter relacionamento você precisa se conhecer, né? Você precisa saber o que você quer. E que a gente também tem um lugar de poder dentro dos relacionamentos que a gente precisa medir, né? A gente precisa se entender até onde é que vai esse poder, né? E os papéis. Sim. Qual é o meu Sim. papel? Qual é o seu Qual é o meu papel? papel? Que papel que eu tô aqui agora? E respeitar esse processo, né? Respeitar o Respeito. Respeitar o processo. tempo do processo. Porque esse negócio de WhatsApp, que deixa 2 tiquezinhos de que você leu e depois você vê a hora que o outro leu, ele acaba com a nossa paciência de tempo de O processo. último visto, eu vi que você olhou 3 horas da manhã no seu celular. E não me respondeu. Não deu. Como que eu vou respeitar o meu tempo do processo e o A WhatsApp sociedade vem ansiosa. aí? É isso. Meninas, parabéns pelo projeto, parabéns pelo, né, por estar promovendo aí essa oportunidade de reflexão sobre temas diversos aí na CETREL e todo o grupo, todos os colaboradores. Acho que isso é uma coisa muito importante. Isso sim, né, é ter uma empresa humanizada, né? Que é que está cuidando aí do seu capital humano por todas as vertentes, não só pela sua capacitação técnica. Obrigada. Foi um prazer, viu? O prazer foi nosso. Mais uma vez, muito obrigada por nos trazer um pouco mais de conhecimento e autoconhecimento e nos fazer pensar Imagina. sobre quem nós somos. Nada, Muito foi um obrigada, papo. viu? Só faltou uma cerveja. Só não falei para vocês tomar cerveja porque vocês estão no horário de trabalho e eu ainda preciso atender, né? Tchau, gente. Mas ia cair Um bem. beijo. Beijo. Beijo, meninas. Muito obrigada, Tchau, viu? tchau. Tchau, tchau.